Bom dia, povo amado de Deus. Estamos aqui para mais uma meditação do Santo Evangelho de hoje, nessa sexta-feira. Um dia muito especial, pois comemoramos Santa Isabel de Portugal. Uma história belíssima, uma mulher super inteligente e que, com a sua caridade, o seu amor, não teve obstáculos para essa mulher encontrar-se com Jesus através da sua simplicidade e uma mulher de uma beleza muito admirável e uma história linda para meditarmos o santo de hoje, a Santa Isabel de Portugal. Hoje a igreja está revestida de verde e também de branco, pois estamos em festa, né? Verde por tempo comum e branco é quando comemoramos uma festa na igreja, né? E o nosso evangelho se encontra em Mateus, é o capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Jesus, enquanto estava na mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus. E os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois eu quero o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, diante desse evangelho, né? Que nós vemos o chamado desse apóstolo que vivia uma vida, né? Talvez aos olhos de alguns correta, mas por detrás ele era um cobrador de impostos, mas o fato aqui não era porque ele cobrava impostos, é porque existia em Mateus, ele mesmo depois, vamos ver isso, que ele cobrava além daquilo que era para ser cobrado, né? Porque tem aquela pergunta, se os discípulos diz, se era lícito dar, né, pagar um imposto a César. Jesus pega uma moeda e diz, de quem é que está a face na moeda? E aí os discípulos dizem César. Então Jesus vai e diz: então dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Não é errado nós cumprirmos com as nossas obrigações. Porém, por detrás de tudo isso da vida de São Mateus existia o quê? Algo ganancioso. Ele cobrava além do que era permitido, né? E escravizava o povo dessa forma. Mas Jesus, vendo a deficiência desse homem, o chama e que se torna um grande apóstolo de Jesus, capaz de dar a vida por Jesus Cristo. E aí nós vemos aqueles outros que dizem assim: por que o vosso mestre se senta, né, com os cobradores e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, né, responde que não veio para aqueles que são justos, os doentes, né? Que o pecado é uma doença em nós, mas Jesus vem nos curar, nos libertar. E então, diante de tudo isso, nós vamos ver a misericórdia de Deus para com cada um de nós. E aqui está dizendo que é preciso que a gente entendamos, porque esses fariseus e doutores, mestres, eles se achavam justos e que se não deveriam se misturar com essa gente. Ora, o que nós não podemos como cristãos é compactuar com os erros, é viver também de maneira errada. Mas aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que são precisos, são
precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus, a essa gente nós precisamos rezar e buscar essas pessoas, evangelizar, dar o amor, dar o carinho que Jesus também sempre nos dá. Então aí se baseia, né, a cura dessas pessoas, as nossas curas, porque somos por natureza inclinados ao erro, ao pecado, desde os nossos primeiros pais. Então, Senhor, vem hoje nos chamar para a gente levantar de uma vida velha e partir para uma vida nova, uma vida com Ele, uma vida de luta, de entrega verdadeiramente pelo aquele bem que não passa, que é o amor de Deus, a sua misericórdia e o seu chamado à nossa conversão. Que Deus te abençoe e que Santa Isabel de Portugal, nesse dia de hoje, interceda e rogue por cada um de nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.